Graça e paz. Eu quero convidar a amada igreja a abrir o Evangelho de João, capítulo 17. João 17. Olha do lado, vê se alguém está sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Convida para ler junto de você. Aqueles que foram achando João 17, queria pedir para ir se colocando em pé, para lermos esse texto tão precioso da palavra de Deus. João capítulo 17. Vou esperar até que todos achem e se coloquem em pé. João, Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 26, finalizando assim esse capítulo. Jesus está fazendo a oração. E nós vimos que nessa oração está dividida em 3 partes. A primeira parte, Jesus ora por Ele mesmo. A segunda parte, Jesus ora pelos seus discípulos ali presentes, os apóstolos. E a terceira parte, então, é que nós vamos ver hoje. Jesus ora pelos seus que serão ainda no futuro. Aqueles que viriam a crer. Você crê em Jesus? Então esta oração se inclua nela. Jesus está conversando com o Pai, Jesus está intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Quantos creem que o Papai do céu vai e já está respondendo à oração de Jesus? Você crê? Amém. Aleluia. Lições preciosas aqui nesse texto. Diz assim, esse final da oração de Jesus: não rogo, não peço, não suplico, não imploro, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em ou na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar. Papai do céu, eu fico imaginando esse dia glorioso, em que Cristo Jesus, o teu Filho amado, após celebrar a ceia com os discípulos, após ensinar tantas coisas preciosas, finalizou esse tempo orando ao Senhor. Eu posso imaginar, Senhor Deus, a comunhão, a intimidade entre Cristo Jesus e o Senhor. E se Jesus fez essa oração de maneira audível,
Certamente Ele estava querendo nos ensinar princípios fundamentais para a nossa caminhada aqui. Papai, eu tenho certeza que o Senhor não só ouviu a oração de Cristo, mas o Senhor está respondendo esta oração a cada dia. E que nesta manhã, todos nós que estamos aqui, também sejamos reflexo dessa oração de Cristo Jesus. Espírito Santo, faz-nos entender. Quebra, Senhor Deus, toda a barreira. Dissipa, Senhor Deus, toda a confusão. Tira, Senhor Deus, toda a cegueira. E fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando a gente ora, até o anjo do Senhor traz aguinha para a gente. Eu não sei quem foi que trouxe, mas queria agradecer. É uma anja. Anja Lute. Tudo em paz com os irmãos? A luta, como é que está a luta? Pequena, grande, forte. O gigante. Eu não sei o tamanho do gigante que você tem enfrentado, mas eu sei o tamanho do Deus que eu creio. E por maior que seja esse gigante, ele já está derrotado. Amém? Deus está nesse lugar. Nós estávamos ali na oração que antecede esse momento, e Deus tocou muito forte o meu coração. Nós precisamos aprender a desfrutar mais da presença de Deus. Nós fazemos as coisas de maneira tão mecânica, tão automática, até os nossos cultos. Mas a pessoa principal aqui é Jesus. Ele está aqui. Ele quer tocar as nossas vidas, como foi orado. Ele quer nos curar. Quando nós estamos orando pelos missionários, nós cremos no coração que as mãos do Senhor estão tocando cada um deles, por mais distante que esteja. Quando nós oramos por esses que ainda não conhecem a Cristo, esses bolsões, esses grupos que ainda não têm um testemunho vivo da obra da cruz de Cristo, nós cremos, lá dentro do nosso coração, nós cremos que Deus está fazendo algo. Há uma frase muito comum dita por aí, porém muito verdadeira. Quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Por isso que a oração é a base. É a base. Quando nós estamos orando aqui pelos enfermos, nós cremos de todo o nosso coração. A pessoa que vai tocar o enfermo é só um instrumento. Mas quem de fato está tocando e curando é o Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele te ama. Ele quer falar com você. Ele quer te ajudar. Ele quer fazer você ser uma pessoa feliz. Ele quer colocar a vida dele dentro da sua vida. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós falamos de igreja, até causa, né? Em umas pessoas até causa arrepio, sim. Isso, negócio de igreja. Não, mas a igreja é boa, a igreja de crente. Aí que a pessoa fica, não é? Por que tantas denominações? Por que tantas placas? Por que tanta divisão? E Jesus aqui, Ele faz uma oração para que a gente seja um. Eu me debati com isso por anos na minha vida. Quando eu ainda estava no seminário, foi ministrada uma matéria sobre João 17. Ser um, ser um, ser um. Aonde eu ia, eu ouvia essa mensagem. Ser um, ser um. Temos que ser um. E eu olhava para a realidade das igrejas e cada vez mais dividida, cada vez mais dividida. Nós tivemos um ano, a última reunião dos pastores em Curitiba. Era um grupo pequeno, um grupo de pessoas que caminhavam juntos no amor de Deus, e a gente orava uns pelos outros, e a gente
abria o coração, não era aquela coisa que está aí hoje, que é só café, 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 ou movimentos, ou políticos, etc. Não. E naquele último encontro que tivemos, em dezembro, 4 pastores que caminhavam juntos, colocaram diante de nós a possibilidade de nos unir, e colocaram abertamente, olha, tanto espiritualmente que já somos, mas fisicamente também. Isso foi em dezembro. Em fevereiro do outro ano, na outra reunião, eles já estavam divididos, já tinham 3 novos ministérios. E eu não conseguia entender isso. E ficou aquele questionamento dentro do meu coração. Fomos para Moçambique. Estando lá no norte de Moçambique, trabalhando com o povo Macua, toca o telefone um missionário brasileiro, que trabalhava numa missão americana, querendo fazer um trabalho lá no norte de Moçambique, e pedindo a minha colaboração. Eu falei, perdão, mas eu não vou colaborar. Porque eu sei, ele morava na África do Sul e que o trabalho dele era em Moçambique, eu não consigo entender essas coisas. Seria mais ou menos eu morar aqui em Curitiba e trabalhar com o povo do Ceará. Não entra na minha cabeça isso. O missionário tem que estar ali. Mas aí eu creio que pela voz do Espírito Santo, eu perguntei, escuta, e comida, essas coisas? Não, pode deixar que a missão cobre tudo. Eu pensei, bom, pelo menos os pastores vão comer uma comidinha boa, né? Falei, então tá bom, eu colaboro. Aí tivemos o primeiro encontro, mais de 100 pastores. Primeira mensagem que o missionário pregou, João capítulo 17. Eu saí de lá, fui para casa e falei, Deus, eu não consigo, está tudo. A igreja brasileira, mesmo lá em Moçambique, exporta a divisão. Lá em Nampula, onde nós estávamos, depois chegaram outros missionários. Naquela época já tinha 3 ramificações da Igreja Assembleia de Deus. Uma daquele ministério, outra daquele outro. Nós exportamos a divisão que existe entre nós. E eu fui para o meu quarto, estava chateado, triste, e Deus falou para mim, sempre Deus fala assim comigo, vai para a palavra. Vai para a palavra. E eu fui, João, na palavra, e li, Deus falou comigo. Aqui em nenhum momento Deus, Jesus, está falando qualquer coisa do tipo, vocês têm que promover a unidade, vocês são responsáveis para trazer a unidade no meio do povo, juntem o povo, façam isso, façam... Não, aqui Cristo Jesus está orando para que o Pai... Somente o Pai tem o poder para quebrar todas essas divisões. Somente o Pai, somente Deus Todo-Poderoso tem o poder para nos fazer ser um. Amém? E nós vamos ver nesse texto que a oração de Jesus é que pede. E eu quero ser igual a Jesus, então o que eu tenho que fazer para que a gente seja um? Vamos marcar um encontro? Vamos fazer uma reunião? Vamos convidar as pessoas? Não, o que eu tenho que fazer? O que Jesus fez. Eu tenho que pedir, Pai, faz-nos um. Quanto mais naquela época a igreja pregava sobre unidade, falava sobre unidade, tentava promover unidade, mais nós víamos as igrejas se rachando, se dividindo, mais e mais. Vamos caminhar aqui um pouco. Lembrando que nós já vimos nesse texto de João 17, 3 coisas, hoje vamos ver a 4ª. Nós vimos a oração de Jesus aqui tratando sobre salvação. Nós vimos a oração de Jesus tratando acerca da segurança da salvação. Nós vimos nessa oração, Miriam ministrou sobre santidade. E agora então nós vamos ver sobre unidade. Unidade. Começando no verso 20. Não rogo, Jesus está falando, não estou pedindo somente por esses que estão aqui, os que acompanhavam Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Somos nós no dia de hoje. Na realidade de hoje somos nós. Catós, eu não vou seguir lá. Obrigado. Somos nós. Quantos aqui creem em Jesus, já entregaram a vida para o Senhor Jesus? Então você está nessa oração.
Você pode sair daqui nesta manhã, no mínimo falando assim: você sabia que Jesus já orou por mim? Você sabia que Jesus já orou por mim? Você pede para Jesus orar por você? Eu volto e meia eu peço. E eu lembro quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, eu estou orando por você para que o diabo não cirande sua vida. Volta e meia eu peço: Senhor, não deixa o diabo cirandar minha vida. Ou oro para alguém que eu sei que está ali em lutas, eu falo: Jesus, ora para que Deus não deixe que o diabo cirande a vida daquela pessoa. E Jesus está orando por aqueles que o Pai daria. Somos nós hoje. Que bênção, né? Alguém pode pensar assim: ah, mas eu sou tão fraco na oração. Mas Jesus não é. Ah, mas será que Deus ouve a minha oração? Ele ouve a sua oração. Mas se você não acredita nisso, pelo menos acredite que Ele ouve a oração de Jesus. Jesus está orando por você. Jesus está orando por mim. Quer trocar de intercessor? Quantos querem trocar de Jesus, querem o pastor Kiko como intercessor? Ninguém, né? Vocês são espertos, eu também não. Jesus é tremendo, amado. Jesus é maravilhoso. E Jesus, quando Ele está orando por você, Ele está falando assim: Pai, se for preciso ir para a cruz, eu vou. E Ele vai, logo depois disso, Ele vai para a cruz. Porque o amor de Jesus não é só de boca para fora. É um amor prático, é um amor real. Pai, eu não rogo só por esse, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Felipe, Natanael. Senhor, não estou orando só por esses. Judas Iscariotes, não é só por esses. Estou orando também por aqueles, Senhor, que no dia 21 de fevereiro de 2016 estarão reunidos lá na Chácara Manaim. Que tiveram a oportunidade de dormir 1 hora a mais. Por isso que estão aqui hoje, né? Abrir muita boca. Glórias a Deus. Jesus é tremendamente maravilhoso. Ele está para entrar num período de muita angústia e dor. E o que Ele faz? Ele ora por nós. Ele ora por nós, Ele ora por mim, Ele ora por você. Oro, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Nós vamos até Jesus, somos salvos até Jesus por intermédio do quê? Da sua palavra. Irmãos, vamos ficar atentos. A palavra de Deus é que vai gerar em nós cura, a palavra de Deus é que vai gerar em nós fé, a palavra de Deus é que vai gerar em nós salvação. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por nada. As pessoas estão inventando um outro evangelho, coisas absurdas que não encontramos aqui no livro, que não encontramos na Bíblia, que não encontramos nas Sagradas Escrituras. E o rogo do Senhor vem sobre as nossas vidas e nós somos salvos através da palavra. Hoje em dia fazem-se shows de 4 horas com 5 minutos de palavra, quando tem. E uma palavra deturpada: você vai, você consegue, você vai ter dinheiro, você vai comprar isso, você vai ter casa própria, você vai comprar um carro novo. A palavra nos faz olhar para o céu, nos faz tirar os olhos daqui da terra. Nós não somos cidadãos desse mundo. Jesus já orou falando isso. Os nossos olhos estão lá. O dólar pode subir, o desemprego pode aumentar, a corrupção está aí, alarmante. Nós estamos seguros na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É através da palavra. Eu não consigo entender crente que fala assim, a gente pergunta: você lê a Bíblia? Não. Leio de vez em quando. É a mesma coisa que falar assim: você come comida? Não, só de vez em quando. Muito mais do que o arroz com feijão, nós precisamos nos alimentar da palavra, comer dessa palavra. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, da boca do Pai. Você tem se alimentado?
Por que que a igreja está fraca? Por que que as pessoas estão cambaleantes? Por que que o fogo está bruxuleante? Meio aceso, meio apagado, crente montanha-russa, sobe, desce, ioiô. Por quê? Porque não se alimenta, não come da palavra, não gasta tempo com Deus, lendo as Escrituras. É através da palavra. Amém? Amém. Se você não tem se alimentado da palavra, desculpa de ser sincero com você, mas você está doente. O doente que não quer se alimentar. Mas hoje o médico está aqui, Jesus, para te dar um soro, para você sair daqui pelo menos com a consciência de que você tem que ler a palavra de Deus. Verso 21. Então ele ora a fim do quê? Verso 21, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um. O exemplo que me vem à mente agora é batata. Imagina um saco de batata. Está ali, é um saco, é de batata, mas cada batata é uma batata. Agora, imagina você um purê de batata. Tem jeito de separar depois as batatas? Quando nós entramos para o corpo de Cristo, a tendência da nossa velha natureza ainda é, bom, eu sou eu. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo vai nos tornando um, a ponto de que a dor do outro é a minha dor, o choro do outro é meu choro, a alegria do outro é minha alegria. A gente perde, entre aspas, aquela identidade individualista, egocentrista, que é tudo para mim. Eu sou o centro do mundo, agora eu não sou mais o centro do mundo, agora Jesus é o centro. E eu estou junto de Jesus. Quer ver? Abra comigo em Efésios capítulo 4. Aqui Paulo dá uma pequena ideia para nós do que é ser um. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Efésios 4, 1 a 6. Assim como Jesus rogou ao Pai, olha Paulo, que ele diz aqui, rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Deus nos chamou. Aqueles que já nasceram de novo, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, Deus os chamou e nós temos uma vocação. E essa vocação traz para nós uma identidade. Qual é essa identidade? Com toda a humildade, ser humilde, e mansidão. Deixa eu parar um pouquinho nessa palavra mansidão aqui. Não adianta você querer se esconder atrás do seu temperamento. Eu sou assim mesmo. Se você foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus, tem que ser transformado. Aquele pavio curto, aquele explosivo, tem que ser transformado. Senão, pode ser uma característica de que não nasceu de novo. De que não teve uma experiência real, que mudou lá dentro. Arrependimento que mudou a mente, a metanoia. Então, humildade e mansidão com longanimidade. O que é isso? Longo ânimo, paciência. Tem algumas coisas na minha vida que, se eu não tomar cuidado, eu perco a cabeça. Sabe o que é perder a cabeça? Pois é, eu ia falar uma coisa, mas não posso falar. Tem alguma área que você perde a cabeça? Deixa o Espírito Santo produzir em você longanimidade, paciência. E se não adianta você orar assim para Deus. Deus, me dá paciência, mas eu quero agora. Quando nós oramos pedindo paciência, Deus vai nos colocar em situações que a gente perde a paciência. Para a gente ser treinado a ser paciente.
Quem gosta de pescar sabe o que é paciência. Mas pode ter paciência para pescar, pode não ter paciência no trânsito. Você tem paciência? Tem que ter paciência. E diz mais, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é ser um. Suportar em amor. Tem pessoas que é facinho de suportar. Tem outras pessoas que é mais difícil. É verdade, não é? Seria mais ou menos assim. Você tem que carregar uma pessoa nas costas. Né? Então você pega o Andrei. Você bota ali nas costas. Por osso, né? Só pode machucar aqui, mas é facinho. Aí você vai e pega o Sidney. Vai sentir a diferença, não vai? Aí você fala, irmão, precisa jejuar mais, irmão. Então tem pessoas que a gente suporta em amor facinho, gostoso, prazeroso. Mas Deus coloca determinadas pessoas na nossa vida. Ela pensou em mim agora. Mas tem dia que nem eu consigo me suportar bem. Eu fico imaginando você. Quando morrer vai ser santa. Já é santa. Então, suportando em amor. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Duas palavras, esforçar e diligência. Se eu tenho que me esforçar é porque não é fácil. Então eu tenho que me esforçar. Para andar em unidade eu tenho que me esforçar. Eu tenho que engolir, como é que fala aquilo? Eu tenho que engolir sapo. Né? Tem que esforçar, tem que dar uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali. Não é? E é tremendo isso, porque Deus está tratando com a gente. Deus pode colocar um vizinho ali que Ele vai usar esse vizinho para tratar com você. Você vai lá, faz um bolinho, uma limonada, ô vizinho. Aí o vizinho fica até 4 horas da manhã tocando funk. Bem altão. Ah, Deus. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Não é assombração, não. Deus sabe colocar situações, pessoas certinho para tratar com a gente. E se a gente reclama, a gente está reclamando com Deus. Olha que coisa tremenda. Preservar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Paz. Quando falta paz, é o Espírito Santo como árbitro nos nossos corações apitando. Prim! Alguma coisa está errada. Para. Nós aprendemos a andar sem paz. Nós aprendemos a não ouvir o apito do Espírito Santo. Por isso que a gente dá tanta cabeçada na vida. Você já fez um negócio, uma compra, uma decisão, você não tinha paz, mesmo assim você fez, e lá na frente você fala, por que eu fui fazer? Ah, mas eu preciso fazer, não vem nada. É porque você tem que esperar. Eu amo aquilo que Deus fez lá no deserto com o povo, a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Coisa tremenda. Coisa tremenda. O ar-condicionado de dia esfriando e de noite esquentando. Porque no deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. E aquele povo armava toda a sua tenda, o tabernáculo, tudo. E no outro dia a nuvem se movia. Eles tinham que fazer o quê? E seguir. A nuvem movia um dia, parava, tem que parar outra vez. Deus está trabalhando. Deus está testando a paciência daquele povo. Verso 4. Há somente um corpo e um espírito. Um é um, não é dois, um é um. Há somente um corpo
e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor. E não tem nenhuma senhora, não. É só um Senhor. Uma só fé. Se você tem fé, eu tenho fé, e a fé em Jesus é uma só fé, então eu vou estar junto com você. Um só batismo. Nós descemos as águas. Nós morremos em Cristo. Nós ressuscitamos em Cristo. Se você ainda não foi batizado e você crê, você está em desobediência. Porque Jesus disse, crê e ser batizado e será salvo. Eu preciso obedecer. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Isso é unidade. Quer ver mais um pouquinho de unidade? Abra ali em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 e o 2. Filipenses 2, 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma palavra de incentivo em Cristo, se há alguma demonstração em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Olha que coisa tremenda. De modo que penseis a mesma coisa. Eu quero parar aqui um pouco. De modo que penseis a mesma coisa. Nós vivemos num mundo chamado pós-moderno. Nesse mundo pós-moderno, a diversidade, a variação é bonito. E cada um tem a liberdade de pensar e de se expressar como quiser. Isso entrou dentro da igreja. Lembra da nossa última reunião? Não, cada um pensa de um jeito. Cada um age de um jeito. Isso lá fora. Isso nesse mundo que jaz no maligno. No reino de Deus não é assim. O que o texto diz? Olha, de modo que penseis a mesma coisa. Penseis a mesma coisa. Imagina, vou dar um exemplo bem bobinho. Miriam vai ligar o fogo. E ela pensa assim, eu vou ligar. E sai. E eu entro em casa, vejo o fogo ligado, eu desligo. A gente não está pensando a mesma coisa. Agora, se a Miriam falar assim para mim, eu vou lá fazer um cafezinho. E ela vai lá em casa, e daqui a pouco eu vou lá em casa, eu entro, eu vejo o fogo ligado. O que eu vou pensar? Ela está fazendo o cafezinho. E eu gosto muito de cafezinho. Ela está pensando a mesma coisa que eu estou pensando. Isso é unidade. O que é unidade no casamento? É o homem e a mulher terem o mesmo plano, o mesmo projeto de vida, a mesma missão, o mesmo pensar. Por que as pessoas se separam? Primeiro, porque não temem a Deus. Segundo, porque viveram uma situação de conflito. Que situação de conflito é essa? Não conseguiram pensar a mesma coisa. Isso gera divisão. Agora, eu tenho meu pensamento, minha esposa tem o pensamento dela. Mas quando Cristo Jesus entrou, agora é o pensamento dele, não o meu, não o dela. Por isso que eu posso ter o mesmo pensamento. Igreja, como que nós vamos caminhar em unidade? Se tivermos o mesmo pensamento. Eu sou pastor, Sidney é pastor. Eu penso e creio na palavra de Deus que a igreja ela existe para pregar o evangelho do reino àqueles que ainda não foram alcançados. Essa é a finalidade da igreja, porque senão a pessoa aceitaria Jesus, podia morrer, que já está pronto, já
Cumpriu com o seu trabalho. Agora o Sidney, é só um exemplo. Pensa, não, a igreja é tipo de um clube, a gente tem que ter festa, a gente tem que cuidar da gente mesmo, a gente tem que investir aqui e tal. Vamos esquecer, lá quem está lá, a gente já não vai ter o mesmo pensar. O que vai acontecer? Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Não anda. Não anda. Dentro da família, os pais com os filhos. Por que há tanta briga, tanta dissolução dentro da família? Porque não mantém mais uma mesma direção. Pais que estão aqui, pais que têm filhos pequenos, o primeiro e grande trabalho para você fazer é levar teu filho e tua filha a Cristo Jesus. A partir do momento que o teu filho e a tua filha se converta, verdadeiramente nasça de novo, você pode ficar tranquilo, porque vai caminhar com o mesmo pensamento, a mesma vontade, a mesma direção do Espírito Santo. Enquanto isso não acontece, desculpa de falar, mas é verdade. O lar se torna um pequeno inferno. O filho quer fazer a vontade, o pai quer fazer a vontade, a filha quer fazer a vontade, e aí não vai para lugar nenhum. Fica como o povo no deserto, murmurando e dando voltas. 40 anos. Porque não foram um. Porque não caminharam em submissão à ordem de Deus. Então, uma mesma maneira de pensar. E se não tem? Digamos, eu e Miriam, vamos fazer alguma coisa, uma decisão. Lá em casa é tudo por voto. Agora é só 3. O voto da Miriam vale 1, o voto do Daniel vale 1, o meu voto vale 10. Você pode falar assim, mas está errado. Então a Bíblia está errada. O homem é o cabeça. O homem tem que trazer a responsabilidade sobre ele. Então quer dizer que o homem não pode conversar? Não pode? Pode. Pode conversar e deve. Porque muitas vezes ele pode estar errado. Mas digamos que ele tome uma decisão errada, ele vai se ver com Deus. E a mulher vai ser abençoada se ela se submeter. Esse é o princípio. Quem não entende o princípio de autoridade, não entende quem é Deus. Esse princípio Deus não barganha com nada. Deus não troca por nada. O princípio de autoridade. Por que nós, nação brasileira, estamos do jeito que estamos? Porque cada um quer fazer a sua coisa. A maldição está na nossa nação. O povo está falando contra quem Deus colocou lá como autoridade. E Romanos capítulo 13 fala o quê? Vem sobre nós o quê? A maldição. A maldição. Pestes. A natureza está aí, né? Declarando o juízo de Deus sobre a nação brasileira. Coisa terrível. Então o que nós vamos fazer? Vamos mudar de país? Você não mudou ainda? Eu já. Já mudei para outro reino. Lá não tem esse problema. Lá nós temos a vitória garantida. Porque Cristo Jesus já pagou preço lá na cruz. E estamos aqui para pregar esse evangelho. Então, uma mesma maneira de pensar. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. O que é alma? Mente, vontade e emoção. Eu tenho que ser unido. Agora a minha alma carnal, ela vai me levar, Paulo fala, milita contra o Espírito. Mas guiado pelo Espírito Santo, se a minha alma é guiada pelo Espírito Santo, a sua é guiada pelo Espírito Santo, nós vamos caminhar em unidade. Não precisa fazer força nenhuma. Não é? Se você mira lá o alvo, e eu estou aqui, mirando lá o alvo, vai chegar um momento que a gente vai caminhar junto. Se estamos caminhando na mesma direção. Quantos estão indo para o céu? Nós estamos caminhando para o mesmo destino. Mas existem vários caminhos. Não, Jesus falou, eu sou o caminho. O caminho. Ele não falou, eu sou um caminho, você pode ir por outro. Não, ele é o caminho. É só através dele. Vamos voltar lá no texto. Verso 21. A fim de que todos sejam um,
Como? Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Vamos imaginar. Deus, Jesus. Jesus está em Deus. Deus está em Jesus. Jesus está orando, falando assim: Pai, assim como eu estou no Senhor, assim como eu sou um com o Senhor, que eles estejam comigo e sejam um comigo, porque daí nós vamos ser todos um só, uma família. Nossa, eu vou falar uma coisa agora que eu nunca tinha pensado na vida. A Trindade agora não é mais 3. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo. Agora Jesus está falando: Pai, assim como eu estou no Senhor, somos um, que eles estejam em mim. Se nós estamos em Cristo, Cristo está no Deus Pai, nós estamos no Deus Pai. Jesus, quando ele desceu do céu, um Deus pisou aqui na terra e se tornou homem. Quando ele voltou para o céu, um ser humano entrou no céu. Ele foi como filho do homem. Ele nos deu livre acesso à presença do Pai. Isso é muito maravilhoso. Você está em Jesus? Se você está em Jesus, Jesus está no Pai, você está no Pai. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Eu não estou falando placa denominacional. Estou falando a igreja. A família. Deus. O propósito dele é ter uma grande família. De filhos à imagem e semelhança de Jesus para a sua glória. Cada pessoa que se rende ao senhorio de Jesus se torna filho, se torna um com Jesus, sendo assim se torna um com o Pai. Que coisa tremenda. E sendo assim, o que acontece? Qual o resultado dessa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu estou em Cristo, Cristo está no Pai. Se você está em Cristo, Cristo está no Pai. Nós também estamos em nós. Ligados por esse amor, ligados por esse vínculo eterno. E aí o mundo crê. Não é por alguma coisa, uma reunião que eu faço, não. É pela resposta de Deus à oração do Filho. Verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Aqui é uma revelação também, amado. Como é que vai acontecer essa unidade nossa com Jesus? Jesus veio, Ele é luz, que reflete a glória do Pai. Ele manifesta a glória do Pai. Quando eu enxergo Jesus, quando eu me arrependo da minha velha natureza, do pecado, do homem pecador, mau que eu sou, a glória, a luz de Cristo começa a brilhar em mim. Essa glória que Deus manifestou em Jesus, Jesus manifestou em nós. Para quê? Para que a gente seja um. Como é que eu vou fazer para ser um com você? Eu tenho que permitir que a glória de Jesus resplanda em mim. Se a glória de Jesus resplanda em mim e resplanda em você, o que acontece? Imagina um quarto, uma sala, 2 lâmpadas. Se acende uma lâmpada, ela vai clarear. Vamos imaginar Jesus clareando. E você está ali, mas a sua lâmpada está apagada por causa do pecado. Mas você olha para Jesus e você vê essa glória de Deus na vida de Jesus. E você fala: eu quero, Senhor, eis-me aqui, me rendo a Ti. Aí Jesus vem e a sua lâmpada é acesa. E a lâmpada, conforme diz ali, vai brilhando, cada dia mais e mais. E aí a sua luz brilha. A luz está ali como se fosse uma só, ligada, clareando. Quando a luz de Cristo brilha em mim, eu me uno à luz de Cristo. Deus revelou a glória dele através de Jesus. E Jesus revela a glória do Pai
para mim e para você. É difícil entender isso, amado. E é só Jesus que pode fazer isso. Ninguém mais. Então, a unidade, ela está baseada, alicerçada na glória de Deus. Qualquer clube, não é? Time de futebol, tá lá o povão lá tudo junto. Oh, vamos lá, oh, oh, oh. Não é unidade. Eles estão com motivo de torcer para aquele time. Mas isso não é unidade. Cada um é um. Agora, amados, há um poder na unidade. Quando nós lemos lá, em Gênesis capítulo 11, Deus havia dado o mandamento do povo se espalhar. E o povo não obedeceu até hoje. O povo gosta de viver nos grandes centros, nas grandes cidades. Mas isso aí é contrário àquilo que Deus determinou desde o princípio. Para se espalhar. E aí o povo ali, capítulo 11 de Gênesis, eles reuniram e falaram, vamos ficar juntos. Pecado, desobediência. Vamos dar uma olhadinha ali? Rapidamente, abra comigo Gênesis 11. Ali tem um princípio que Deus diz que é tremendo. E é assustador. 11. Vamos ficar aqui, vamos fazer uns tijolos e vamos construir uma torre que chegue até o céu. Notem, amados, a ideia que eles tinham do céu naquela época é diferente da ideia que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que é um universo. Naquela época eles achavam que dava para chegar até o céu ali. Essa é a ideia que eles tinham. E o que eles falaram? Verso 4. Vinde, disseram, vinde. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Fazer o nome conhecido. Qual denominação? Eu sou daquela uma. Vamos fazer a nossa igreja abalar. Vamos fazer a nossa igreja ser conhecida. Vamos enviar missionários. Vamos implantar a nossa denominação. Edifiquemos para nós uma cidade. Para que o nosso nome se torne célebre. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 1, 28, 29, de Jesus, Deus falando, espalhem, espalhem. Para Noé também Deus disse, espalhe, espalhe. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Verso 6, e o Senhor disse, presta atenção, eis que o povo é um, unidade, é um, tinha o mesmo objetivo, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Aqui nós vemos que a unidade para o mal, ela é poderosa. Até para o mal, quanto mais para o bem. Por isso que Jesus está orando para o Pai, pedindo para que a gente seja um. E aí a gente sabe a história, Deus vem e Deus confunde a linguagem e aquele povo se espalha. Porque senão seria a destruição final, o extermínio de toda a humanidade. E Deus então faz por amor para que o homem continue. Porque o plano de Deus está se cumprindo. Verso 23. Eu neles, Jesus em nós, e tu e o Pai em Jesus, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O que eu aprendo aqui? Que a unidade não é algo instantâneo, é algo que vai ser desenvolvido. É algo que Deus, o Pai, vai aperfeiçoando em nós. Nós não somos um, mas Cristo Jesus orou ao Pai para que o Pai vá nos aperfeiçoando, não é? A sermos um. Quando eu casei com Miriam, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o casamento, 3 coisas acontecem, deixa pai e mãe, torna-se uma só carne, não é?
Deixa pai e mãe? Hã? Se é mulher, união, e torna-se uma só carne o sexo. Né? Mas quando a gente casa, aquele momento ali que a gente investe tanto e acha que aquilo ali que é casamento, aquilo é só solenidade. Né? Depois a gente casa. Eu lembro quando casei. Né? Aí eu deitava assim, olhava, Miriam deitada na mesma cama que eu. Eu, seminarista, deitado com a pastora da igreja. Mas a gente está casado certinho. E eu olhava para ela e falava, e agora a gente está casado, né? Mas o sentimento, a gente vai sendo aperfeiçoado, não é? E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente está sendo aperfeiçoado nessa unidade. Mais eu conheço Miriam, mais Miriam me conhece. Ela sabe dos meus gostos, eu sei dos gostos dela. É tremendo. Por quê? Porque não é uma mágica, não é um piscar de olhos. Nós vamos fazer uma oração agora, e a partir de agora, todos nós vamos sair daqui e vamos passar uma cola super bond um no outro, e vamos grudar, e vamos ser todo mundo um. Não é isso. A pessoa pode estar grudada, costurada, mas continua sendo duas pessoas. Mas Jesus está pedindo para que o Pai nos aperfeiçoe. Coisa maravilhosa. Coisa tremenda. Vamos continuar. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. Qual a finalidade? Para que o mundo conheça que Deus, o Pai, tu me enviaste, e o Senhor amou-os, e tu amastes a Ele. Como também amaste a mim. Mesmo amor que Deus tem pelo Filho, que era único, agora que é primogênito, Deus tem por mim e tem por você. É tremendo, não é isso, amados? Isso é maravilhoso. Verso 24, Pai, olha nosso irmão mais velho. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Quem aqui tem irmão mais velho? Lembra quando você era pequeno? Seu irmão mais velho queria que você fosse onde ele ia? Não, né? Normalmente ele não quer. Ei, vai embora, não pode ir lá. Mas esse irmão mais velho, Jesus, o desejo dele é, Pai, aonde eu estiver, Pai, esses que o Senhor me deu. Outra vez, amados, o Evangelho de João está mostrando para nós a doutrina da eleição. Aqueles que tu me deste, não é aquele que foi lá na frente, levantou a mão e aceitou Jesus. Eu quero. Não, aquele que Deus deu. Deus já te deu para Jesus? Deus já te deu para Jesus? Se ainda não, meu filho, começa a ficar desesperado. Começa a falar, Deus, por favor, me dê também. Deus, eu não quero ficar por conta própria aqui nesse mundo, Deus. Eu não quero ser autônomo, Deus. Eu quero ser dependente total de Jesus. Por favor, me dê para Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que Deus não deu para Jesus. Por isso são pedras de tropeço. Por isso continuam fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Mas aqueles que Deus deu, Jesus fala assim, papai, deixa eu ficar com os meus irmãozinhos junto. Que onde eu estiver, aonde Jesus vai, será que é bom? É ou não é? Para onde Jesus vai daqui? Não, antes de ir para o céu. Ele vai para a cruz. Você quer ir lá também? Mas lá é lugar da nossa velha natureza morrer. Para a nossa nova natureza em Cristo Jesus viver. É um lugar bom. Vamos estar onde Jesus está? Amém? Ele nos convida. Ele pede para o Pai. Eu creio que a resposta do Pai foi, tá bom, meu filho. Pode levar eles juntos. Aleluia. Aí fala assim, depois que fala que me desce. Para que vejam a minha glória que me conferiste. Para que Jesus quer que a gente fique com Ele? Para a gente ver a glória dEle. Não é por causa da gente, é por causa dEle. Porque me amaste
antes da fundação do mundo. Jesus, ele sempre existiu. E antes de Deus criar tudo isso daqui que ele criou, ele já amava o Filho. E o mais bonito, o mais estarrecedor, o mais impactante, é que você, eu, já existíamos no coração de Deus lá. E que Ele já nos amava lá. E agora, no tempo de hoje, Ele manda Jesus para expressar esse amor, manifestando para nós a glória dEle. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: assim como eu amei Cristo Jesus antes da fundação do mundo, eu tenho amado você também. Receba o amor do Pai. Receba o amor do Pai. Verso 25. Pai justo. É o único que é justo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Você já compreendeu que Deus, o Pai, enviou Jesus? Só o Sidney compreendeu. Você já compreendeu que o Pai enviou Jesus? O que essa palavra enviar aqui é? Apostoléu. O substantivo. Apóstolo, o verbo enviar. Eu postei esses dias, não sei quantos viram, sobre o missionário. Queridos, missionário significa na língua latina apóstolo, enviado. Todos os que são resgatados pelo sangue do Cordeiro, a partir do momento que ele tem a transformação, ele já é enviado. Enviado para fazer o quê? O que Jesus que o chamou fez. Eu gosto muito, lemos esses dias ali em Marcos, aquela passagem que Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. E o que a sogra de Pedro faz logo a seguir? Começa a servir, começa a trabalhar. Coisa tremenda. Você foi salvo, eu fui salvo, não é para a gente ficar aqui bonitinho, andando com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus. Temos que dar glória a Deus, mas não só temos que dar glória a Deus. Os nossos lábios se tornam a possibilidade de muitas pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo. Os nossos pés se tornam formosos quando a gente caminha com uma única intenção: pregar o Evangelho do Reino. Deus nos dá possibilidades todos os dias para sermos como Jesus, enviados. E Jesus mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Que coisa tremenda! Eu sou enviado. Ah, aqui você foi enviado por que igreja? Pela Igreja Celestial. Mas como assim? Como Jesus foi enviado pelo Pai, eu também fui enviado. Então eu tenho a responsabilidade de fazer um bom trabalho. Amém? Você foi enviado? Amém. Alguém disse assim: quando a pessoa nasce de novo, ela tem a vontade de pregar o Evangelho. Se você não tem essa vontade, é certamente porque você ainda não nasceu de novo. Sério. Tem gente que não fala de Jesus para ninguém. Para ninguém. Aí a pergunta é: você está cheio? A boca fala do que o coração está cheio. Você está cheio de Jesus? Se está cheio, vai falar. Bom, vamos caminhar aqui para o finalmente. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Deus é amor. Se eu tenho Deus, eu tenho amor. O amor do Pai está em mim. Mas que amor? Irmãos, nós precisamos entender que o amor bíblico não é esse amor mundano, descrito pelas telenovelas. Isso é amor carnal e chega a ser demoníaco. O amor de Deus é o amor sacrificial, o amor ágape. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor humano é: eu amo, eu quero para mim.
Esse amor impacta e nos leva a querer o bem das pessoas. Abrir mão do nosso conforto, abrir mão das nossas finanças, abrir mão das nossas roupas, abrir mão do nosso tempo e ir em socorro do outro. Isso é amor. Ah não, ali na minha casa não falta nada. Isso aí até o ímpio faz. Isso não é expressão do amor. O amor é você encontrar aquele desgraçado e ir em socorro dele. Estender as mãos para ele. Se você tem 2 túnicas, Jesus disse, dá uma. Se alguém te pede de comer, dá. No mundo, as pessoas fecham o vidro do carro com medo de assaltante. No reino de Deus, a gente abre o vidro do carro para falar que Jesus ama. E se a pessoa pede alguma coisa, a gente dá. Ah, mas não pode fazer isso. Não pode é o que o mundo está falando. O que Jesus fala é para dar. Sara, minha filha, estudando numa escola evangélica. Professor, acho que é pastor. É líder da igreja. Começou a falar sobre esmola. E falou, nós não podemos dar esmola. Porque senão a gente vai criar uma geração e tal. Mentalidade mundana. E a minha filha pequenininha levantou a mão, pediu licença e falou, professor, mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz, dai esmola. Jesus diz, dai a quem pede. A gente é guiado porque pelo mundo. O mundo vai falar, cuide só dos seus, deixa o resto que se vire. Deus olhou para nós e mandou o único filho dele em nosso socorro. Isso é amor. Queridos, a raiz de todos os males continua sendo o amor ao dinheiro. O evangelho que está sendo pregado aí hoje em dia ensina o amor ao dinheiro, ensina o amor às coisas materiais. Não há um desapegar. Nós precisamos entender que se somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida, a nossa situação muda. E aí a gente começa a ser um. Por quê? Se eu dou, ou ele também dá, a gente vai se unindo. A gente vai se tornando um. Os irmãozinhos estiveram lá no presídio essa semana. Coisas tremendas acontecem lá. Por que que a gente vai? Porque Mateus capítulo 25. Estive preso e me visitaste. Já foi visitar um presídio? Cuidado. Muitos vão ser colocados como bodes. Mesmo sendo religiosos. Mas o mais importante, mais glorificante de tudo isso daqui é que em Cristo Jesus, através da oração que Ele fez ao Pai, nós podemos ser um. Não é pelo nosso esforço. É por aquilo que Deus o Pai faz em nós. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Fernando já pode vir. Primeira unidade. E se nessa unidade eu falhar, as outras também estão todas falhas. A unidade com Cristo Jesus. A intimidade com Jesus. O compartilhar com Jesus. Rasgar o coração diante do Senhor Jesus. Convidar Jesus todos os dias para participar, para atuar na vida, nas decisões. Este é o vínculo. Esta é a unidade base. Se eu estou ligado a Jesus, eu estou ligado ao Pai. Se eu estou ligado a Jesus, eu sou guiado pelo Espírito. Caso isso não aconteça, os demais pode esquecer. Segunda unidade, para aqueles que são casados. Você e seu cônjuge. Se você não tem unidade com o seu cônjuge, se vocês vivem em discussões, se vocês vivem em contendas,
Um quer uma coisa, outro quer outra. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Vocês não vão poder testemunhar com eficácia, com eficiência do amor do Pai. E as pessoas vão olhar para vocês e vão falar: como é que podem falar que são crentes se vivem dessa maneira? Acerta enquanto é possível, e se é possível. E se é possível. Muitos vêm a Cristo depois de relacionamentos frustrados, depois de separações. Eu creio que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passaram. Eu creio que Deus dá oportunidade para uma nova vida. Mas se você está aliançado hoje, com quem você está aliançado, seja um. Seja um. Eu tenho certeza que se Deus tocar, ou mesmo se for fruto da minha imaginação, e eu chegar para Miriam e falar hoje: Miriam, vamos retornar para Moçambique, eu tenho certeza que ela vai falar: vamos. Porque nós caminhamos em unidade. Porque caminhamos nos princípios da palavra de Deus, sobre a mesma missão. Terceiro nível de relacionamento: família. Pai, filho, pai, mãe, filhos. E aqui eu falo de filhos que ainda vivem na dependência, debaixo do mesmo teto. Não falo de filhos que já constituíram outro lar, outra família, porque ali eles têm a família deles. Você pode caminhar e deve caminhar em amor, mas a unidade tem que permanecer ali no lar. Muitas famílias se perdem nesse processo quando os filhos saem de casa, porque não conseguem mais viver a unidade, marido, mulher, e com os filhos que ficaram, ou só os dois, se ficaram só os dois. Isso é unidade. Unidade ali dentro de casa. E, por último, unidade na igreja. Se eu não tenho unidade lá no princípio com Cristo Jesus, eu não vou ter unidade na igreja. Se eu não tenho unidade com a minha esposa, eu não vou ter unidade na igreja. Se eu não tenho unidade dentro da minha casa, eu não vou ter unidade dentro da igreja. A igreja é o reflexo de todas as outros vínculos de unidade que antecedem a existência dela. Como é que está você, amado irmão? Na sua unidade com Cristo Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Você tem conversado, você tem compartilhado, aberto o coração, confessado os pecados. Você tem um tempo com Deus. Como é que está aqueles que estão aqui, estão casados? Como é que está a unidade dentro do seu casamento? O fruto do Espírito Santo predomina ou a obra ou as obras da carne? Hoje ainda é possível. Hoje ainda é possível você ter uma restauração, ou início de uma restauração no teu casamento. Como é que estão, pais, o relacionamento com os filhos? São um? Ou o filho faz aquilo que dá na cabeça e você, pai, não tem mais autoridade, e a sua casa virou uma colcha de retalhos onde cada um expressa aquilo que quer? Homem, pai que está aqui, enquanto o teu filho estiver dentro da tua casa, debaixo do teu teto, você é autoridade sobre ele. Não importa quantos anos tem. Você é autoridade. E não permita que haja divisão dentro do seu lar. Não permita. Aquele filho que estava descontente chegou para o pai e reclamou, e o pai falou: pode ir. E aquele pai é Deus. A maior expressão de amor ali daquele pai é ajudar até o filho a ir embora. E os pais hoje, com medo de perder os filhos, fazem de tudo para agradar os filhos. A verdade é que já perderam os filhos. A unidade na igreja. As pessoas pensam: eu posso falar o que quiser, eu posso falar o que eu penso, mas nós vimos aí que é um só pensar. Aqui não é lugar para ninguém expressar sua vontade. Aqui é lugar para fazermos a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, Pai. Assim na terra como nos céus.
seja feita a tua vontade. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor orou por nós. Obrigado, Senhor, porque certamente o Senhor sabe que por mais que tentarmos, nós só vamos conseguir produzir divisões. Mas, papai, o Senhor tem poder para nos fazer um. Amém. Senhor Deus, eu creio de todo o meu coração que a igreja verdadeira, ela já é uma só. Eu creio, papai, que essas expressões de placas de igreja não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com o teu reino, com a tua família. Mas aquele remanescente fiel, aqueles que não se dobram diante de Baal ou qualquer outro Deus desse mundo. Esses são um em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Se você está aí agora, meu querido irmão, quero chamar minha esposa para vir aqui. Se você está aí com seu cônjuge, segura agora na mão dele, na mão dela. Se o seu cônjuge não está aqui, pela fé, segura na mão, fazendo de conta que está segurando na mão do seu marido, da sua esposa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Até que a morte separe. Senhor, que essa unidade requerida, suplicada, rogada por Cristo Jesus, invada, Senhor Deus, nosso casamento. E aquilo que ainda, Senhor Deus, somos diferentes, aquilo que ainda nos repele um do outro, seja quebrado em Cristo Jesus. Amém. Para a tua honra e para a tua glória. Faz-nos um, Senhor. Faz-nos um. Aleluia. Se você está com o filho, filha aí com você, segura na mão dele. Se está lá no ministério infantil, ou se não está aqui, segura, faz profeticamente, estende as suas mãos assim e aperta como se estivesse apertando a mão do teu filho, da tua filha. Senhor, obrigado, Pai. O Senhor nos fez família. O Senhor nos fez família. Que toda discórdia, toda desavença, toda desigualdade em Cristo Jesus desapareça. Amém, Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora, como igreja, vamos nos colocar em pé. Vamos dar as mãos. Procura dar as duas mãos. Dar a mão direita e a mão esquerda. E nós vamos cantar um cântico que fala da unidade. Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor.